Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Hoje o programa de número 124, dia 21 de novembro de 2024. Dando sequência hoje na nossa programação especial com o professor Walter. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e boa noite a todos aqueles que estão presentes aqui na nossa programação, é isso? Nosso programa, justamente, Projeto Iniciação. Então, é uma honra e uma felicidade muito grande tê-los aqui, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base, nós seguimos duas bases. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também utilizamos, quando necessário, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e das civilizações. O objetivo é a síntese de conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E também o encontro visa também propiciar àquele que já está no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Outra finalidade do encontro extraordinária, essa outra finalidade, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando, como o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil tem uma enorme importância na Era de Aquários, porque, conforme a sua previsão, em 3005, inicia-se no Brasil os fundamentos de uma nova civilização. Então, por isso que ele diz que o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem. Como é que uma pessoa, o projeto mais importante de uma pessoa é o projeto de iniciação. A pessoa pode ter muitos projetos, mas o projeto de iniciação é o mais importante, o autoconhecimento, né? Então, agora é fundamental e é necessário que uma pessoa, para desenvolver o seu projeto de iniciação, se filie a uma escola iniciática. E que essa escola iniciática, de fato, siga rigidamente, se ela for iniciática, siga rigidamente os princípios e os fundamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que ela quiser, seguir esse caminho, né? Mas nós, da nossa parte, nós indicamos que as pessoas venham fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer esse contato? É simples, é só entrar no mecanismo de busca da internet, digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele vai encontrar o site da Eubiose. E no site da Biose tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Clicando naquele botãozinho, então vai surgir a possibilidade da pessoa entrar em contato com todos os departamentos da eubiose existentes no Brasil e no mundo. Aí, então, ele faz o contato para o início do seu projeto de iniciação, do curso, né? É claro que esse ano já não há mais possibilidade de se iniciar o curso, porque já estamos em setembro, caminhando para outubro, né? Mas no ano que vem, a partir da segunda semana de janeiro, já começa em todos os departamentos um curso básico, que é justamente o grau peregrino. A pessoa faz o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5, e totalizando esses 5, a pessoa tem a possibilidade e o direito
de se tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode participar das ritualísticas, de todos os encontros, de todas as atividades, palestras públicas ou palestras internas, e, além do mais, ela tem a possibilidade de ler as revelações, as cartas revelações do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Mas é necessário, então, que a pessoa entre em contato com um departamento. É claro que um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, e que haja uma possibilidade dela fazer o curso de maneira presencial. É melhor fazer o curso presencialmente, né? Muito bem. Mas, se não houver essa possibilidade, existe uma outra possibilidade que é o EAD, ensino à distância. Então, a pessoa precisa entrar em contato com um dos departamentos para justamente ajustar com o departamento o início deste EAD, o ensino à distância. Então, a pessoa vai receber pela internet as aulas e vai ter uma interação muito profunda com o departamento no seu projeto de iniciação. Então, essas aí são as informações básicas que a gente sempre dá no início do programa, né, para o projeto de iniciação, para dar, então, esta possibilidade das pessoas fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como já anunciamos, né, desde a semana passada, né, ou nessa semana, né, e na semana passada também, semana passada nós apresentamos justamente o tema Professor Henrique José de Souza, Vida e Obra, a primeira parte. Hoje nós vamos apresentar a segunda parte. E outras partes vão sucedendo até o necessário. Então, nós vamos aqui. Nesses encontros, nós falamos sobre a vida do professor, não é isso? Nascimento, etc., atividades, e assim por diante, e também abordamos as ideias expostas pelo mestre durante a sua estágio na Terra, não é isso? Então, pretendemos que esse trabalho seja bastante amplo, né? Sabemos que no encontro passado nós demos uma versão sintética da vida do professor Henrique José de Souza. Não vamos repetir tudo que nós falamos, apenas vamos dar alguns tópicos, né, para pontualizar o início da nossa apresentação, né? O professor Henrique José de Souza, nascido na Bahia em 15 de setembro de 1883 e falecido em São Paulo em 9 de setembro de 1963. Ele adiantou-se demais ao seu tempo e só agora começa a ser devidamente reconhecido. Ombreio com ele do mesmo gênio literário a mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica de Adyar, e o célebre cientista e teósofo e astrônomo também, espanhol, Dr. Mário Rosso de Luna, né? Então, em 1924, foi fundado Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, cujo nome passa em 1928 para Sociedade Teosófica Brasileira. Hoje, Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, a grande obra literária de Henrique José de Souza são as suas cartas, escritas desde 1924 até 1963, contendo as linhas mestras da doutrina eubiótica e as instruções diretivas da SBE, projetadas até 2005. Então, está. Além de literato, ele foi músico e poeta, sendo da sua autoria a extensa coletânea de músicas e letras que enriquece o curso de eubiose e outros eventos. Conduzido assim por mãos tão seguras, a pessoa pode se debruçar sobre todo esse conhecimento com a mente livre do preconceito e o coração pleno do anseio pelo autoaprimoramento, pelo autoconhecimento, e certamente, fazendo isso, dá um verdadeiro passo decisivo no caminho da iniciação. Aí está, então,
essas considerações iniciais. Né? Muito bem. Vamos agora seguindo um outro tópico, aqui na nossa sequência, o tópico número 4, né? Justamente vamos ver aqui, comentários sobre o órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Obiose, que é justamente Darana, criada pela professora. Essa revista Darana foi criada pela professora em 1925. A revista Darana, criada em 1925, é o órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Obiose, entidade fundada em 10 de agosto de 1924 pelo professor Henrique José de Souza, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, com o nome de Darana Sociedade Mental Espiritualista. A sociedade manteve este nome até 1928, enquanto esteve ligada à escola Mahayana, budismo filosófico contemplativo, do norte da Índia e do oeste do Tibete, na qual o fundador foi iniciado em 1899, com 15 para 16 anos de idade. Isso nós já dissemos que o professor, já um menino, né, com 15 anos, ele fez uma viagem junto com uma comitiva, justamente para a Índia, isso, e lá realmente fez um trabalho magnífico, né, relacionado com a evolução do planeta, a evolução cósmica do planeta Terra. Né? Em 1928, com a fusão espiritual do Oriente com o Ocidente, nas palavras de JHS, a Sociedade Dharana recebeu a maioridade, deixando a tutela oriental e passando a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira. Finalmente, em 1969, assumiu o nome de Sociedade Brasileira de Obiose, ou, em síntese, SBE, que conserva até hoje esse nome. Né? Devemos dizer que, em 1928, o nosso mestre disse que nos ensinou, né, nos ensina, que houve uma fusão espiritual do Oriente com o Ocidente. Então, tudo aquilo que estava no Oriente vem para o Ocidente, e o Ocidente assume um papel fundamental na evolução do ser humano. É do Ocidente que deve partir, e está partindo, os fundamentos para a nova civilização. Dizemos o seguinte, não que o Ocidente é maior ou mais importante do que o Oriente, não, mas está existindo um equilíbrio, uma fusão. Mas a tônica, atualmente, é que o Ocidente conduza esse processo da humanidade para a realização da nova civilização. E não é à toa que, já de 1400 e tanto em diante, os portugueses começaram a viajar, os espanhóis, e os portugueses, principalmente, fizeram viagens transoceânicas pelos 7 oceânicos, fazendo uma difusão, né, da cultura da Europa, né, e fazendo uma integração da humanidade num só aspecto. Né? Então, isso foi muito importante. Isso é muito importante. Dharana é termo sânscrito que designa o 6º passo ou estágio de desenvolvimento espiritual do indivíduo, segundo o sistema filosófico denominado Yoga de Patanjali, que viveu em 200 a.C. E consiste na absoluta concentração da mente, com total abstração dos sentidos, ou seja, o perfeito controle do pensamento. Então, o estado do pensamento é a perfeita concentração mental. O indivíduo elimina todo aquele vozerio da sua personalidade, estabelece uma concentração mental. É esse motivo que HPB escreveu aquele livro famoso, A Voz do Silêncio. É claro que não é a voz do silêncio. A voz do silêncio deriva do silêncio íntimo da personalidade. A personalidade é um vozerio imenso, né? Muitas ideias conturbadas. No momento que a personalidade entra em silêncio, então ela permite que os conhecimentos superiores baixem sobre a personalidade,
a estrutura espiritual humana, então passa a haver uma conexão com os planos superiores. Né? Então, a voz divina baixa. Agora é necessário fazer dharana, a perfeita concentração mental, que está realmente relacionado ao sexto plano, né, da nossa estrutura hiperfísica centenária, que é justamente o mental absoluto, o mental concreto, o mental sintético. O objetivo da yoga, né, de Patanjali, é tornar mais límpida e calma, isenta de paixões e dos desejos e apta à união com o eu interno. A palavra yoga, aliás, significa união, do mesmo modo que a religião do latim religare significa religação ou reunião do que já esteve unido e se desligou. Então, esse é o sentido. Yoga tem a mesma conotação de religião, que vem justamente do latim, né? Religare. Só que a tendência da evolução humana é fazer com que as pessoas se libertem dos preconceitos, das ideias preconcebidas e aumente o seu potencial de captação das ideias superiores, né? Dos arquétipos, dos fundamentos universais. Então, isso aí, quando ela faz isso, ela faz o religare e faz a yoga. Ela faz a yoga. É justamente o religamento da consciência humana com a consciência das hierarquias superiores. Né? Para alcançar o estado de dharana, ensinou Henrique José de Souza, o professor Henrique José de Souza. O bem-estar de tua mente depende de teus pensamentos. Olha só, hein? Repetindo, o bem-estar de tua mente depende dos teus pensamentos, tal como do teu corpo, dos bons alimentos que ingeres. Aí está. Tem uma similitude muito grande, né? Se nós ingerimos alimentos ruins, a nossa saúde perece. É isso. Temos que alimentar bem, mas alimentar com bons alimentos. Na mente também é assim, na verdade. A perfeita concentração mental permite que o indivíduo adquira, se envolva com pensamentos elevados. E isso, evidentemente, produz o aumento do seu estado vibratório. E o aumento do estado vibratório permite que ele atinja a conexão com consciências superiores. Além do mais, o estado de dharana e outros estados superiores permite que a consciência torne-se veículo dessas consciências superiores. Isso é muito importante. Então, ela torna um canal veicular, um veículo para transmitir para a Terra esses conceitos, esses entendimentos que existem no plano superior. Não é isso? Por isso que o nosso mestre nos disse assim, que a nossa missão é trabalhar pela obra do eterno na face da Terra. Veja, trabalhar pela obra do eterno na face da Terra. De tal modo que a gente venha realizar dentro de nós a consciência do eterno. Nós somos deuses. Jesus afirmou isso. Vós sois deuses. Nós somos deuses esquecidos da nossa divindade. O projeto de iniciação, justamente, do autoconhecimento, consiste em fazer retornar a consciência humana ao conhecimento da sua divindade. Né? Procura dominar a tua mente, continua o mestre Henrique de Souza. Procura dominar a tua mente e dirige o pensamento a um ponto de concentração, retendo concomitantemente todos os sentidos, para que não penetrem na mente pensamentos que vagueiam. Os pensamentos andam ao nosso redor. Né? Eles ficam rodopiando ao nosso redor. Pensamentos de quem? Da humanidade. Né? Os outros seres vão emitindo pensamentos, emitindo, e geralmente, na grande maioria, são pensamentos vibracionalmente baixos. É isso? Então, é prejudicial a pessoa, então, manter uma vibração baixa, porque ela vai se contaminando com esses pensamentos não adequados. É como ingerir alimentos não bons, né? Alimentos contaminados. Né? Assim, conservando a calma e a persistência, purifica a tua alma, dirigindo tua consciência ao absoluto,
que é a base de todos os seres. Olha só o que o nosso mestre fala. É justamente dirigir a nossa consciência para o absoluto. O absoluto, o que é? É o eterno, o imanifestado. E nós temos essa possibilidade. Isso faz parte da nossa natureza interna. Nós temos Deus em nós. Jesus falou, vós sois deuses. Mas temos a divindade na forma de semente. É uma semente que precisa germinar e desenvolver justamente no sentido do absoluto, encaminhar ao absoluto. Dharana é, assim, a yoga apropriada para que o discípulo atinja aquele mesmo êxtase que os místicos alcançam pela devoção. E é prova de que a eubiose vê não apenas a compatibilidade, mas a convergência, a complementariedade entre razão e emoção. Esse é o fundamento, né? O fundamento, aliás, esse é o fundamento da evolução, o equilíbrio entre razão e emoção. Equilibrar a mente com a emoção. O que é a mente e a emoção? É a nossa alma. Mente, emoção, é a nossa alma. É como a psicologia fala isso, né? É o psicomental. É o psicomental. Agora, o que evolui em nós? É justamente a alma. E como é que ocorre a evolução da alma? É justamente o equilíbrio, conforme o mestre Jesus falou, o equilíbrio de razão e emoção. Não só razão, nem só emoção, mas o equilíbrio entre esses dois pontos. Quando ocorre esse equilíbrio, então dizemos que a alma evoluiu para um estágio superior. Evoluiu para um estágio superior. Eis porque se adverte aos que se iniciam nos estudos esotéricos. Agora, uma advertência. Isso, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, uma advertência. Vamos gravar bem essa advertência. Não se deixe arrastar por ilusões. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Esse é o processo da eubiose. Se a pessoa não entende, isso é ensinamento do professor Henrique de Souza. Se a pessoa não entende um determinado assunto, não deve rejeitar, deixa de lado. Não é isso? Deixa de lado. Agora, mas também, por outro lado, não deve aceitar qualquer coisa sem entender. Isso, a verdade, na religião profana, não aquela do religare, na religião profana, que existe no mundo inteiro, né? As pessoas aceitam as coisas sem entender. Aceitam as coisas sem entender. E isso aí não é bom. Então é necessário. Então o mestre diz: procure estudar profundamente o assunto. Então, é claro que na religião profana, em todo o planeta Terra, é sempre difundida a ideia que existe o ser humano e fora dele existe o mal. Chamam de demônio, Satanás, etc. Né? Não, o demônio está fora do indivíduo. E o demônio está sempre atacando o indivíduo, tentando tirá-lo do seu caminho. Isso não é verdade. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Dentro da religião profana. Na verdade, tudo que há de negativo, que pode influenciar o nosso desenvolvimento, não está fora de nós, está dentro de nós. E importante, veja só, tudo que pode nos prejudicar, na verdade, está dentro de nós mesmos. Né? Então, é interessante que os próprios religiosos, né, os chefes das religiões, falando agora de maneira bem clara, os chefes das religiões dizem assim: venham para a casa de Deus. Venham para a casa de Deus. Mas, se a gente analisar pelo processo iniciático, a gente chega a uma conclusão surpreendente, que pode mexer com o entendimento de muitas pessoas, pode meter medo. Né? Veja bem, a religião é a casa de Deus, mas quem sustenta é o demônio. Olha só o que eu estou falando. Existe a casa de Deus, mas quem sustenta essa casa de Deus é o demônio. Por quê? Vamos entender agora como funciona? Um chefe de religião, um chefe de qualquer religião, quando ele está trabalhando nessa polaridade,
ele tem que fazer com que a pessoa acredite no demônio, primeiro, antes de acreditar em Deus. Ele não fala de Deus inicialmente, ele fala do demônio. Então, ele primeiro convence o indivíduo que o demônio existe e o demônio quer derrubá-lo. Aí, então, quando a pessoa entra naquele processo de entendimento pessoal que o demônio existe, então esse dirigente religioso diz assim: mas você tem salvação. Você pode combater o demônio vindo para a igreja, para a casa de Deus. Isso tudo é maia, ilusão. Não é assim. Não é assim. Então, na verdade, o demônio, Satanás, ou qualquer coisa de mal que existe, não existe fora de nós, existe dentro de nós. O que é? O que é isso que existe dentro de nós? São as nossas limitações ligadas à personalidade. E nós temos, através do processo de iniciação, superar essas limitações. Significa superar a nós mesmos. Por isso, eu sempre repito isso que o nosso mestre Jesus, o Cristo, falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A religião não explica isso. A religião não diz o que é conhecer a verdade, mas a ciência iniciática diz: conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. É isso? Agora, Jesus, o Cristo, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? A religião não explica isso. A religião diz que nós nos libertamos do demônio. Não, não é verdade. Conforme Jesus, o Cristo, entendendo a verdade, adquirindo a verdade, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. Libertar-se de si mesmo é libertar-se das suas limitações, da personalidade. É isso? O que impede o nosso desenvolvimento é a limitação do nosso entendimento. Né? Isso é básico no conhecimento iniciático. Né? Tanto que se numa religião enorme, vai lá milhares de pessoas, vão lá rezar, e vão cantar, etc. Se o líder religioso disser isso que eu estou falando, que o demônio não existe, que está tudo dentro do indivíduo, vai todo mundo embora. Esvazia a igreja. Que as pessoas vão dizer: mas se o demônio não existe, o que eu estou fazendo aqui? Esse é o motivo, veja, é por esse motivo que a gente entende porque poucas pessoas entram no caminho iniciático. Pronto. Dá para entender? A gente vê, as religiões estão cheias. Qualquer país. Quando há um culto religioso, enche de gente. Porque eles estão ali para se libertar do demônio. Mas uma ciência iniciática, ela sempre tem poucos seguidores. É difícil arrumar alunos para uma escola iniciática, porque é necessário que primeiro o indivíduo atinja esse estágio de entendimento superior, que as limitações estão dentro dele mesmo. Isso é fundamental. É claro que isso aí é provisório. À medida que a evolução humana for ocorrendo, as religiões vão sumindo. Não sou eu quem fala. Isso foi dito pela mestra Helena Petrovna Blavatsky. Ela disse: no momento em que a humanidade for atingindo o seu entendimento superior, as religiões vão definhando. A religião profana, maiávica, ela vai definhando, vão sobrando poucas pessoas. A HPB diz que no futuro vão sobrar poucas pessoas fanáticas envoltas naquilo. Mas isso também tende a subir. E, na verdade, conforme o nosso mestre Henrique de Souza, a grande religião, ou religare, o grande conhecimento que deve surgir no terceiro milênio, e acreditamos que logo, logo isso deve começar a florescer, é justamente o culto a Melquisedeque. Melquisedeque é o rei do mundo. É a maior consciência que existe no planeta Terra. Ele abrange tudo. Ele sabe de tudo. Até os nossos pensamentos mais escondidos ele sabe. Individualmente de cada um. Não é verdade? Então, haverá o culto a Melquisedeque. E o nosso mestre fala que no terceiro milênio, agora, durante a era de Maitreya, do Avatara Maitreya, duas bases fundamentais deverão prevalecer para fundamentar esse desenvolvimento. É justamente
os conhecimentos dados por Siddhartha Gautama e os conhecimentos dados pelo nosso Senhor Jesus o Cristo. Siddhartha Gautama é a parte do conhecimento, é a parte do conhecimento. E Jesus, o Cristo, é a parte do amor e conhecimento. Não são duas religiões que vão sobrar. Vão sobrar como fundamento do culto ao Melquisedeque essas duas bases fundamentais, Siddhartha Gautama e Jesus o Cristo. Isso é fundamental para o entendimento do processo que nós estamos passando agora. E hoje, nos últimos tempos, tem falado-se muito em quinta dimensão. Quinta dimensão. E que na história da iniciação chama-se a formação do Quinto Império. Do Quinto Império. Aliás, qualquer hora nós vamos fazer uma palestra sobre o Quinto Império. E não deve ser uma palestra só, tem que ser várias palestras, porque o assunto é muito extenso. É o Quinto Império, o predomínio justamente da quinta dimensão. É o que está acontecendo com nós. Nós estamos nos libertando. Aqueles que podem e têm condições para isso estão se afastando da terceira e quarta dimensão e passando para a quinta dimensão. Isto aí, no entendimento de Jesus Cristo, a gente entende como o fim dos tempos, maiavicamente, dentro da tônica que Jesus usava para transmitir o conhecimento. Mas, na verdade, não é o fim dos tempos, é a mudança dos tempos. Nós mudamos de um tempo primitivo para um tempo espiritualista. Isso é a mudança de ciclo. O nosso mestre fala frequentemente sobre isso, a mudança de ciclo. E nós já vamos, durante essas apresentações que estamos fazendo, nós vamos fazer, numa das apresentações, nós vamos tocar nesse assunto, relacionado à mudança de ciclo, conforme o ensinamento do professor Henrique José de Souza. Então, o nosso mestre diz o seguinte, olha, procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões, que é o mental. O mental, quando não bem dirigido, é uma escravidão para o indivíduo. Né? Nascemos para ser livres, e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Tanto, então, a gente pode até fazer um raciocínio a respeito do livre pensador. Eu tenho uma palestra, inclusive, aqui no próprio canal, sobre o livre pensador. Com certeza, nós vamos repetir essa palestra. É uma palestra bem extensa, deve ser feita em 2 vezes ou 3 vezes. É o livre pensamento. O que é ser livre pensador? A gente vai na internet, então eles dão a ideia, são ideias assim, muito primitivas, que o indivíduo deve se libertar de muitos pensamentos, etc., né, que os rodeiam, se libertar da opinião de outras pessoas, etc. Mas não é somente isso. O indivíduo tem que se libertar-se do que está fora dele e daquilo que está dentro dele. É isso? Ele tem que se libertar-se dos padrões mentais exteriores e dos padrões fundamentais negativos interiores. Aí, então, ele realiza justamente aquilo que se chama de tornar-se um livre pensador. Então, o livre pensador é livre de ideologias, é livre de preconceitos, livre de tudo. Ele pensa livremente e tem liberdade, inclusive, das suas antigas propensões, não é isso? De fanatismo, de ideologismos, etc. Agora, então, o que sobra não são as ideologias. O que prevalece são as ideias. As ideologias todas são passageiras. Ideologia nasce, vive e morre. As ideias não. As ideias são universais. Não é verdade? E a ideia realmente é produto da tríade superior do ser humano. Nós temos a Constituição Centenária, a tríade superior é justamente o ambiente onde surgem as ideias. Isso é muito importante. Como se vê, trata-se de uma regra básica de boa conduta mental, vale dizer científica, que visa formar livres pensadores. Olha só, vamos repetir o que o professor falou?
Como se vê, trata-se de uma regra básica de boa conduta mental. Vale dizer científica, ciência iniciática. Não estou dizendo, não estou falando sobre, não estamos falando sobre ciência, a ciência que nós conhecemos, profana, a ciência iniciática, que visa formar livres pensadores. Sobre o poder do pensamento, diz o professor Henrique José de Souza, o pensamento é uma força oculta, passa a vibrar sob a atuação da vontade, e pela influência da fé, aquela força produz maravilhas imprevistas pelas ciências naturais, razão pela qual o mundo ignorante ou supersticioso denomina-se milagres. Então, quando o indivíduo atinge um estágio superior de entendimento, ele passa automaticamente a realizar milagres. É por isso que os santos realizam milagres. Né? O mestre Jesus fazia milagres. Né? O nosso mestre, o professor Henrique Jesus, ele também fazia prodígios na presença de auditórios imensos. Né? Ele fazia desmaterializações, materializações, levitações e assim por diante. Mas isso não são milagres. Basicamente, podemos dizer, milagre não existe. Milagre existe na imaginação humana. O que a imaginação humana pretende dizer com isso? Que o milagre é uma derogação. O milagre é uma quebra da estrutura do universo, das leis universais. É algo que transcende a lei universal. Isso é impossível. A lei universal, justa e perfeita, ela não pode ser derogada. Ela é sempre cumprida. Então, quando um mestre realiza aquilo que a gente chama de milagres, na verdade, ele não está realizando um milagre, ele está utilizando as forças superiores para realizar prodígios. Então, forças superiores que, no sentido lato, no senso de entendimento profundo, chama-se magia, a magia superior. Então, é assim que funciona a consciência. Né? Então, assim, então, ele diz que quando o indivíduo se liberta da ignorância do mundo e da superstição, ele passa a realizar milagres. Ou seja, ele tem a possibilidade de utilizar as forças superiores nos seus trabalhos, realizando prodígios. Prodígios. Segundo a escola Patanjali, existem ainda 2 estágios superiores ao de Dharana. Dhyana, literalmente chamado contemplação, um estado de conhecimento direto ou imediato das coisas, sem necessidade de elaboração intelectual. Algo como o conceito que temos de intuição. Então, está relacionado com a tríade. Né? A tríade nós temos justamente Dharana, que é o mental sintético. Depois nós temos, logo ao lado, temos Dhyana, que é justamente o estado de contemplação, o conhecimento direto e imediato das coisas. Né? E depois, num terceiro aspecto, lá em cima, nós temos Samadhi, a perfeita identificação com o todo. Esse Samadhi é realizado quando o indivíduo torna-se um adepto. Vamos deixar bem claro? Quando o indivíduo torna-se um adepto, então ele torna-se, ele se liga à sua consciência de Samadhi. Nesse ponto, ele já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. Isso. Adepto é justamente um ser super-humano. Então, Samadhi, perfeita identificação com o todo, com a completa perda da individualidade ou egoidade, o equivalente a atingir o nirvana, o céu em vida. Não é isso? Como se vê, 2 estágios ainda muito longínquos da evolução humana. Está muito longe ainda. Né? Devemos lembrar que a tríade superior foi ativada justamente em meados da raça lemuriana. Isso há milhões de anos atrás. É isso? Mas a humanidade ainda não conseguiu desenvolver plenamente isso tudo. Hoje, na quinta raça-mãe,
esta tríade superior está desenvolvida ainda muito pouco, muito pouco. Poucos conseguiram ainda desenvolver o mental sintético. E muito poucos ainda o samadhi, justamente dhyana, né? E samadhi, então, muito menos. A questão, segundo a literatura, apenas 1% da humanidade, 1% da humanidade, de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, apenas 1% tem a possibilidade de ter o seu mental superior desenvolvido. Então, é um trabalho imenso, imenso que está sendo realizado. É claro que o desenvolvimento dessa tríade superior é o caminho de entrada para a quinta dimensão. É por isso que nós estamos na quinta raça-mãe, ariana. Não é isso? Nós passamos por Lemúria, Atlântida, estamos na quinta raça-mãe. É um quinto estágio de desenvolvimento e que nos está levando para a quinta dimensão. A quinta dimensão, o que significa? A passagem da vivência terrestre para um estado de vibração superior, que é justamente o vital. A população humana, no futuro, vai deixar de viver uma vida material, que nós conhecemos hoje, densa, para viver uma vida no plano vital. E o planeta Terra vai passar por transformações muito fortes no mundo físico. Está relacionado a isso, né? Inclusive, dentro da biose tem todo esse conhecimento, né? Que a Terra, no futuro, vai absorver a Lua, vai absorver o planeta Marte, vai absorver o Ceres, que é um planetóide que gira no cinturão dos asteroides, entre Marte e Júpiter. Então, a Terra vai aumentar de tamanho. Não há uma explicação perfeita sobre isso dentro dos conhecimentos da biose. Eu nunca li alguma referência superior a esse respeito. Mas é claro que nada acontece por acaso, não é verdade? A lei universal deve estar preparando a Terra para um novo estágio de evolução, inclusive na sua parte física densa, né? Mas é claro que tudo que acontecer na parte física densa não vai afetar quem está na quinta dimensão, no vital, porque são estados vibracionais diferentes. Pode acontecer revoluções, convulsões, terremotos, choques planetários nesse mundo físico, mas isso não atinge justamente o mundo vital, a quinta dimensão. Então, a humanidade futura vai continuar vivendo no mundo vital sem perceber as transformações que ocorrerão justamente no planeta Terra. Como você vê, são 2 estágios ainda muito longínquos da evolução humana. Quais os 2 estágios que são muito evolutivos? É justamente o controle de dhyana e samadhi. É isso? Samadhi. E depois o atingimento do nirvana. São estágios ainda muito distantes longínquos da evolução humana. Mas, necessariamente, e pela lei cósmica, todos chegarão lá. Jesus, pelos evangelhos, Jesus deixou bem claro que o nosso caminho é a volta à casa do Pai. Somos projeções da mônada, viemos para o mundo mais denso, perdemos a consciência da nossa divindade, mas o nosso caminho é voltar à casa do Pai. É claro que qual é a casa do Pai ao qual Jesus se refere? Justamente é Brahma, o primeiro trono, a casa do Pai. Mas não para por aí. Não para por aí. Tem Brahma, tem Brahma acima, tem o Sol central e outros estágios que a gente nem consegue entender. Nem consegue entender, né? Porque nos falta ainda a possibilidade para entendimento desses estágios superiores. O universo é infinito, assim que se fala, né? O universo é infinito. Então, mas nós estamos caminhando para dominar esses conhecimentos a pouco e pouco, através dos tempos. Conforme seu fundador, a Sociedade Dharana, e por conseguinte a revista homônima, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, fundada em 1924, e a sua revista homônima, Dharana, foi fundada em 24. A revista, segundo as minhas pesquisas, começou em 1925. A partir de 1925, começou a ser publicado Dharana,
e com artigos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? E não parou mais. E hoje continua sendo emitido Darana. E mais uma informação: existe a Darana pela internet, a Darana digital. Aqueles que estão esperando começar seu curso no próximo ano já podem entrar adiantando o expediente, podem entrar na internet, põe lá Darana, revista Darana, etc. Vai encontrar o site onde tem as revistas Darana, que ele pode ler ou baixar. E ali tem muito assunto importante, não só do mestre, mas como de discípulos adiantados, discípulos que estudaram muito a esse respeito, e a pessoa, então, através de Darana, ela pode já ir dando um passo adiante em direção do seu processo de transformação interna. Né? Muito bem. Então, conforme o seu fundador, a Sociedade Darana, e por conseguinte, a revista homônima, visavam a objetivos mais imediatos, porém ainda bastante ambiciosos para a nossa época. Estimular nos homens adormecidos a força poderosa do pensamento, reduzindo os cérebros milagres à simples proporção de fenômenos naturais, satisfazendo assim a ciência, sem escandalizar a religião. Quer dizer, transformar milagres, o entendimento do milagre, no entendimento da ação da mente superior, através da magia, nas forças da natureza. Então é assim. Por isso que Jesus andava sobre o mar, fazia milagres entre aspas, na verdade, ele utilizava as forças universais para realizar esses prodígios. E também, o importante significa também conciliar os dogmas científicos com os aspectos religiosos esparsos pelo mundo, estabelecendo a harmonia do coração e da mente. É claro, veja bem, o princípio da evolução é justamente tornar a ciência acadêmica veículo da ciência cósmica. Hoje, a ciência acadêmica ela nega um monte de coisas. Né? Pela ciência acadêmica, não se pode falar em Deus. Em Deus. Isso é impossível. Aliás, nas várias constituições que existem no mundo, em vários países, isso é básico, podem estudar isso aí. Nas constituições que existem nos diversos países, uma das cláusulas importantes das constituições é o seguinte, que em salas de aula não é permitido falar em Deus. É isso? O professor não pode dizer assim, Deus criou o planeta Terra, Deus... Não pode. Em aula comum. Pode ter aula de religião numa escola, mas aí os alunos são aulas separadas, não é isso? As escolas permitem aulas de religião. Então, vão lá os pastores, vão os espíritas, os evangélicos, os protestantes e tal, ensinar aqueles que se dispuserem a seguir esses caminhos a religião pertinente à sua própria família, né? Mas na escola não se pode falar de Deus como criador do universo e das coisas, não. Tem que ser, basicamente, tem que seguir o pensamento da ciência material, né? Da ciência acadêmica. Né? Mas estes dogmas científicos serão conciliados com a ciência iniciática através do tempo. E isso vai acontecer durante o século do terceiro milênio. Isso. Agora a gente vai dizer assim, como é que isso vai acontecer? A ciência vai evoluir através dos aparelhos, da matemática, dos dispositivos todos, dessas máquinas que existem, esses circuitos eletrônicos, etc. Isso tudo vai evoluir para que permitirá o entendimento superior? Não é assim. O que vai fazer evoluir a consciência em direção do arquétipo, em direção do conhecimento superior, é justamente a evolução do estado de consciência do cientista. À medida que o cientista vai elevando o seu estado de consciência, ele vai se tornando cada vez mais e melhor veículo para a consciência superior, para a consciência daqueles que estão em níveis superiores do nosso entendimento cósmico. Então, a evolução da ciência vai ocorrer através da evolução do seu
cientista. Eu sempre até brinco, mas é uma brincadeira que tem base, né? Eu digo assim, no futuro, na escola, vai haver uma cadeira, não sei quando, mais no futuro, mas isso é inevitável, vai acontecer. Vai existir uma cadeira na escola, nas universidades, onde os alunos vão ser treinados para fazer leitura akáshica. Isso vai acontecer. Os alunos serão treinados para fazer leitura akáshica. Entrar numa caixa, no segundo trono, e fazer leituras. Isso vai fazer parte do conhecimento do indivíduo. E também, dentro desse entendimento da escola, a escola vai se tornar idêntica, cada vez mais idêntica, à ciência iniciática das idades. O fundamento da ciência iniciática das idades não é simplesmente dar informações. Na ciência acadêmica, nós temos a base fundamental, o registro de informações. Então, nós temos um monte de informações sendo dirigidas e a gente tem que usar aquelas informações. Mas na escola que segue a ciência iniciática, a escola, o primário, o nível médio e a universidade, no futuro, deverá tratar da transformação do ser humano. As universidades e outras escolas menores e superiores deverá se dedicar à transformação do ser humano. Isso é básico justamente nesse conceito de evolução do terceiro milênio. Hoje não existe isso aí. Uma pessoa entra numa faculdade e sai do mesmo jeito que entrou, porque a faculdade não ensina para ela o processo de transformação interna. E até às vezes sai pior, na verdade. Às vezes até ele entra de um jeito e sai pior. Por quê? Ele vai usar aqueles conhecimentos para produzir malefícios para a humanidade. É claro, a gente vê cientistas existiram e existem que estudam energia atômica e produzem bombas atômicas. Tem sentido uma coisa dessa? Um cientista estudar e produzir bombas atômicas para destruir seus semelhantes? Países? Não tem sentido isso, né? É claro que a utilização da energia atômica é muito importante, faz parte do processo evolutivo, utilizar a energia atômica para fins humanísticos. E tem uma grande parte da ciência e da medicina utiliza os compostos radioativos, né? Todo esse processo de conhecimento da ciência do átomo, né? Para realizar diagnósticos, tratamentos do indivíduo, né? Então, isso é a parte humanística do conhecimento superior, né? Isso é muito importante, então, esse estado de consciência superior, da transformação interna do indivíduo rumo a um estado de consciência superior. Dharana não se bate absolutamente pela unificação dos credos. Veja bem, repetindo essa base, Dharana não se bate absolutamente pela unificação dos credos. A unificação que apregoa é a dos homens com Deus. Tal unificação chama-se fraternidade, e todas as religiões que pregam, faltando somente realizá-la. É claro que no sentido iniciático, como dissemos aqui, não significa fazer a unificação dos credos. Automaticamente, com a evolução do estado de consciência, as pessoas vão se libertando dos dogmas, dos preconceitos e vão, evidentemente, se ligando à ideia do Criador, da coisa superior. Isso é muito importante para o entendimento que nós já falamos do surgimento da quinta dimensão. Né? Agora a gente fala assim, nós falamos, agora a gente pode, o que o nosso mestre diz que o entendimento da polaridade é fundamental para o ser humano. É isso. Quem entende, o nosso mestre nos ensinou, quem entende a polaridade entende tudo. É isso. Então a gente olha pelo mundo, vê nas religiões essa polaridade que existe, né, entre o bem e o mal. Né? Aliás, a religião ela é aficionada, ela fica presa a um conceito que não tem fundamento na ciência iniciática. A religião diz assim, a matéria é coisa do demônio, o espírito é coisa de Deus. Não é assim. Matéria e espírito são complementares. Não existe. O professor nos ensinou o seguinte, professor Henrique José de Souza,
Não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Se complementam. É isso? As duas coisas se complementam. Assim como não existe luz sem sombra e sombra sem luz. Sombra e luz são opostas, são contraditórias? Não, elas se complementam num determinado momento. Em níveis superiores, elas se complementando. Por isso que o nosso mestre fala, né? Quem entende a polaridade, entende tudo. Isso aí, evidentemente, nos abre a porta para o entendimento superior, para o entendimento das coisas superiores, do comportamento humano. Tanto que a gente, conforme o mestre, todos os grandes mestres, a gente diz que o eterno produz a diversidade, mas não se divide. Não se divide, né? Então, eu olho para um semelhante meu, eu vejo um semelhante, né? Mas, na verdade, quando eu olho para um semelhante, eu estou olhando para mim mesmo. O meu semelhante sou eu. O semelhante sou eu mesmo. É isso? Por isso que Jesus falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. E agora, pela lei da polaridade, olha só, muito importante para a gente, nós estamos chegando na hora de começar a entrar para a participação de todo o nosso grupo, né? Veja bem, olha só, quando eu odeio um semelhante meu, eu estou fazendo o quê? Estou odiando a mim mesmo, né? Quando eu odeio, hipoteticamente, quando eu odeio um semelhante, eu estou me destruindo, eu estou me envenenando, através do karma, através de todos aqueles mecanismos universais de equilíbrio, né? Eu estou envenenando a mim mesmo. Ao contrário, quando eu amo o ser humano, eu estou amando algo que sou eu mesmo. Então é construtivo, é algo construtivo. É isso? Algo construtivo. Agora a gente diz assim, na religião, elas vão se tornar uma só? Não, elas não vão se fundir. O processo de entendimento vai sofrendo um esvaziamento para obter um processo de entendimento superior, justamente ligado a Melquisedeque, o rei do mundo. Então, aí vai realmente ocorrer a fraternidade universal. Agora, complementando, a gente diz assim, é ruim a existência da religião? A gente sabe da religião comum, profana. É ruim a existência da religião? Muita gente pode dizer, né? A religião é prejudicial para a humanidade. A resposta é não, não. Então, pelo conceito fundamental da polaridade, nós temos já de início um entendimento básico. Não é bem nem mal, é o necessário. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o bem e o mal. Mas tudo que acontece no universo nada acontece por acaso, acontece justamente pelo equilíbrio da lei da polaridade, das forças polares. Então, tudo ocorre. Então, a existência da religião é necessária. É necessário. É um momento em que muitas pessoas se afeiçoam àquele estado de consciência, mas, num determinado momento, ela atinge um estágio superior e se liberta de todas daquelas prisões da mente, aquelas prisões mentais que a seguram longe do entendimento universal. Então, a existência das religiões é necessária. Imagine se não existissem religiões. É isso? A religião, na verdade, ela prega, uma das coisas que a religião prega é o medo. O medo de algo que está fora de nós, que é o demônio. Agora, isso é bom ou mal? Não é bom ou mal, é necessário. Vocês já imaginaram se não existisse religião? As pessoas não teriam essa noção do medo. Então, o medo é necessário para a pessoa. É o mal necessário. É algo necessário para conduzi-la a um estágio posterior de desenvolvimento da sua consciência, para ver que, na verdade, não é bem nem mal, é o necessário. Isso é um assunto muito profundo, muito extenso. O nosso mestre entrou em muitas considerações a esse respeito e quem vier para a Obiose vai ter a oportunidade de se aprofundar cada vez mais nesses entendimentos. É muito profundo tudo isso, né? Então, aqui estamos chegando no limite da hora, né, da exposição, da segunda parte do professor Henrique de Souza Bis de Obra, e eu vou passando a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para que as pessoas se manifestem no nosso grupo, né?
façam perguntas, ou façam afirmações, exponham as suas ideias, né? Não é somente fazer perguntas, sempre lembrando, nosso mestre ensinou, cada um deve estudar, comparar, meditar e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante, tirar as suas próprias conclusões. Muito bom, professor. O senhor traz o tema, né? Fala sobre o nosso mestre Henrique José de Souza, e o senhor acaba enveredando por tantos ramos do conhecimento humano, né? A gente acaba penetrando, né, no conhecimento de tanta coisa. É muito gratificante, né? A gente está ligado a tudo isso. Eu já vou passar direto para as perguntas, porque tem muita pergunta, professor. Gilberto, você tem alguma consideração para fazer? Gilberto. Oi, Carlos, boa noite, professor. Bem-vindo a todos que estão conectados aí. Eu quero só fazer aqui uma menção ao número, né, de pessoas que estão participando hoje. Então, sejam bem-vindos, tem pessoas novas. Internamente, a gente consegue monitorar, né, aqui as pessoas que... monitorar no sentido, né, de pessoas que estão assistindo, né? Então, tem bastante gente nova e sejam bem-vindos. Lembrando que, ainda dando continuidade no que o professor acabou de comentar, e solicitando, pedindo, né, que aqueles que estão aqui pela primeira vez no canal, que se gostaram do conteúdo, se achou interessante, se inscreva no canal, compartilhe, manda aí manda o vídeo, né, para um colega, para uma pessoa que eu sempre falo, né, manda para um amigo, manda para o inimigo, manda para todo mundo, compartilha, manda para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, dá o like no vídeo, né? Isso ajuda a manter a relevância do canal aqui diante da plataforma. Hoje é o programa de número 124. Para aqueles que estão assistindo o programa aqui hoje pela primeira vez, seja aqui ao vivo ou seja gravado, hoje é a parte 2 do programa que o professor Walter fala aí sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. Então, fica aí a orientação. Caso você esteja vendo esse vídeo e não viu o programa anterior, tem lá no programa anterior todo o início, né, desde o nascimento do professor Henrique José de Souza, todo ali o início, qual foi o fundamento, o início, né, como tudo começou, como que ele a trajetória, né, na qual fundamentou todo esse processo e chegou no que é hoje a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o programa passado, que é o projeto de iniciação de número 123, foi um programa aí bem completo em termos de informação, bem bacana. Então, como hoje tem bastante gente assistindo, né? Imagino que tem bastante gente que não viu, de repente, no programa passado, pegou o assunto na metade. Então, no programa anterior, depois que terminar aqui esse programa, né? Você pode voltar aí dentro no canal, vai lá tem desde da infância do professor Henrique José de Souza, da trajetória dele, dos estudos, como que ele chegou a se tornar quem ele quem ele chegou a ser de fato, né? Toda a trajetória dele até os dias atuais e que nos trouxe ao momento que nós estamos aqui conversando hoje. Então, vale muito a pena, fica aí como dica e sejam todos muito bem-vindos. E outra coisa, você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, ou no chat ao vivo, aqui, para que o professor Walter responda, mas se você estiver vendo o programa gravado, né, você pode escrever aqui embaixo no vídeo, aí no canal, deixa lá um comentário, manda aí um cumprimento, que o professor Walter responde a todas as mensagens. Era isso o recado, e é isso, vamos nessa, Carlos. Ô, Gilberto, eu só queria complementar, novamente, eu falei isso em um outro programa, né?
Você falou assim, mande essas informações, esses vídeos, essas coisas para os amigos e para os inimigos. Não é verdade? Mande para os amigos e para os inimigos. Isso aí tem um fundamento, quando o Gilberto fala isso, ele demonstra o entendimento justamente da polaridade. Então, vamos explicitar isso. Na verdade, nós não temos amigos e inimigos, nós temos irmãos. Essa é a grande verdade. Nós não temos amigos e inimigos. Amigo e inimigo faz parte da nossa limitação de entendimento, né? Nós discordamos de alguém, entramos em atrito, brigamos, então a gente acha os interesses entram em jogo, aí criam as inimizades, as amizades, etc. Mas tudo isso, mas na verdade, todos nós somos irmãos. Irmãos e estamos caminhando para o mesmo caminho. Para o mesmo caminho. É o princípio do entendimento da polaridade. O caminho é o mesmo para todos. Agora, o caminho é justamente nos entendemos como irmãos, independentemente das diferenças que nós temos entre nós. Isso é muito importante para o caminho da iniciação. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui. O Guazelli coloca o seguinte: por que nos deturpamos para finalmente voltarmos ao angélico? Guilherme, eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero só apenas fazer um comentário. Não existe deturpação. Não houve deturpação. Isso é um mecanismo universal que nós não podemos entender. A HPB falou isso, Helena Blavatsky, que o grande desafio é entender justamente essa ligação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante. Essa manifestação do imanifestado para o manifestado não é uma deturpação, não. O imanifestado não ia fazer uma deturpação. Algo ele fez que nós não entendemos na projeção da unidade para a diversidade, mas não é uma deturpação. Nós podemos dizer que, na verdade, nós somos projeções da mônica, da mônada, e nós não nos deturpamos, nós esquecemos a nossa divindade provisoriamente. Nós nos esquecemos da nossa origem divina. E por isso, como seres humanos, nós agimos, às vezes, às vezes não, quase sempre de maneira desconexa, sem amorosidade, sem respeito, assim por diante. Agora, não, isso há milhares de anos, desde que a humanidade existiu, isso acontece. Fazendo coisas, mares maiores, mares piores, etc. A gente pode entender o seguinte, veja bem, é algo incompreensível para a nossa mente. Pensem bem nisso. Vamos pensar uma coisa disso, uma coisa importante? Como é que um grupo de seres podem crucificar um anjo, Jesus o Cristo? Dá para entender isso? Nós podemos entender isso? Como é que um grupo de seres decidiram crucificar um anjo celestial? Mas isso não é deturpação. Isso é fundamento na ignorância. Mas existe um motivo. Esse motivo nós não sabemos qual seja. Deveremos saber, acho, não sei. Deveremos saber um dia justamente o entendimento a respeito desses fatos todos. Mas não é deturpação. Nós somos anjos, mas muito mais que isso, somos deuses. Somos deuses, mas nos esquecemos disso. Mas eu quero deixar bem claro, não é uma deturpação. É um processo cósmico que nós não entendemos. Não entendemos isso. Mas, evidentemente, todos voltarão à casa do Pai. Muito bom, professor. O Elson Henriques Moraes, ele coloca, boa noite, Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual livro que o professor Walter está lendo que cita Patanjali. Desde já agradeço a informação. Veja bem, o que eu estou seguindo não é livro, é justamente os conceitos fundamentais dados em revista Dharana, da Sociedade Brasileira de Eubiose, né?
Eu não posso, veja bem, como regra básica do ensinamento, como divulgador dessas ideias, eu não posso pegar informações várias de diversos pontos, não. Eu tenho que pegar informações da ciência iniciais das idades, não é verdade? E as informações que eu tomo, me baseio, é justamente os conhecimentos do professor Henrique de Souza, que são divulgados através das suas cartas de revelação, e também conhecimentos do professor divulgados através da revista da Arana. Então, eu sigo, é claro, a gente tem que seguir, em tudo a gente tem que seguir uma literatura. Na ciência é assim, né? O cientista não pode ficar falando ao léu. Ele tem que falar baseado numa literatura, baseado em conhecimentos científicos. Então, é por isso que todo livro sério, o que cita no final? A bibliografia. Não é verdade? Todo livro sério, para ser sério, no final do livro tem que ter uma bibliografia. Ou seja, a literatura na qual o escritor se baseou para trazer aquelas ideias à frente. Por isso que dissemos, nós não criamos nada, nós apenas absorvemos esses conhecimentos dados pelos seres superiores, e existe uma literatura muito vasta. Agora, eu quero dizer o seguinte, que quando eu falei em Patanjali, eu não estou citando um livro, eu estou citando ideias gerais a respeito desse entendimento dado pelo professor Henrique de Souza. Agora, Patanjali tem obras escritas por ele, né? Ele escreveu livros, Patanjali, né? Isso aí é só procurar na literatura e nós podemos encontrar livros que citam os escritos de Patanjali, né? Então, aí é diferente. Mas, desde o nosso irmão Elcio, digo assim, eu estou seguindo exatamente a literatura que faz parte do contexto, do conhecimento da eubiose. Eu não posso misturar estação, não posso. É um dever meu me manter uno, seguindo exatamente a linha da ciência iniciática das idades. Isso é fundamental. É isso que eu posso responder para o meu irmão Elcio. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui. O Rafael Matos, por que nós precisamos tomar iniciação em encarnação física? Porque iniciação é realmente a demonstração da espiritualidade gradual da matéria pela alma? Cada iniciação grava e estabiliza uma vibração, ele continua, uma vibração mais elevada e conforme uma crescente proporção da luz para os veículos, isso pode apenas acontecer no plano físico? Exatamente, meu irmão Rafael. Só pode acontecer no plano físico. Isso é lei fundamental da ciência inicial das idades. Uma consciência só se ilumina estando encarnada num corpo físico denso. É regra. Isso não dá para fugir disso. Uma pessoa não pode se iluminar num corpo vital, num corpo astral, num corpo mental. Não, ele não pode fazer isso. É simplesmente impossível. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. É simplesmente impossível alguém se iluminar em planos superiores. Ele tem que naturalmente iniciar-se encarnado num corpo físico denso. É por isso que a reencarnação é fundamental para o entendimento dessas coisas, desses fenômenos. Infelizmente, tem religiões que rejeitam a reencarnação, né? Não, a reencarnação não existe. Mas a ciência iniciática reconhece que a reencarnação é importantíssima para esse fato. E o indivíduo tem que fazer o seu processo evolutivo, fazer o seu processo de iluminação num corpo encarnado. Isso é lei básica universal. Siddhartha Gautama se iluminou. Ele não podia se iluminar no astral, no mental superior, ou no búdico. É impossível. Ele teve que realizar o seu processo de realização de iluminação dentro de um corpo físico. Por quê? É justamente a vitória sobre a matéria. Esse é o problema. A iluminação significa que o indivíduo passa a ter a luz divina dentro de si, independentemente das limitações da matéria. Veja só,
a iniciação, a iluminação, essa é a base. O indivíduo passa a ter as ideias superiores, né, da divindade, mesmo estando limitado dentro do contexto material. É uma vitória. Então, Jesus o Cristo, no Evangelho, ele disse o seguinte, viu? No mundo tereis aflições, mas ele disse que nós conseguimos nos libertar dessas aflições. Então ele diz, Jesus falou assim, porque eu venci o mundo. Olha o que Jesus fala, eu venci o mundo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Eu venci as limitações que me foram impostas no meu trabalho. É isso? Tanto que Jesus foi colocado no deserto durante 40 dias. Não aconteceu por acaso. A divindade, veja, não foi Jesus que escolheu isso. A divindade colocou, nada acontece por acaso. A divindade colocou Jesus, o Cristo, no deserto. Não é que ele quis ir para o deserto, a divindade colocou ele no deserto justamente para produzir dentro dele um sistema de iluminação, e isso aconteceu. E no Evangelho é dito que, quando ele voltou do deserto, depois de 40 dias, ele voltou iluminado. É claro que nem todas as pessoas viram isso, né? Somente as pessoas que têm uma visão, uma possibilidade de visão extrafísica, pode constatar a sua iluminação. Ele voltou iluminado. Agora, a gente diz assim, no Evangelho é dito assim, que Jesus no deserto foi tentado por Satanás. É isso que está na Bíblia, né? Jesus teve 40 dias no deserto e Satanás ficou tentando Jesus, tentando tirá-lo do seu caminho, da sua missão. Não é verdade. Isso não é verdade. Aquilo que tentou tirar Jesus do seu caminho não era o Satanás, eram as coisas que estavam dentro dele mesmo. Então, Jesus não venceu Satanás, conforme está. Isso é uma maneira maiávica de entender. Resumindo, basicamente, Jesus venceu a si mesmo. E ele falou isso, está no Evangelho. Eu venci o mundo que existe dentro de mim, as limitações. E Siddhartha Gautama também fez a mesma coisa. E o nosso mestre também. Ele, durante toda a jornada evolutiva, não só nessa vida que ele teve, em outras vidas anteriores, ele teve que fazer esse processo, essa jornada. Porque essa jornada é para todos aqueles que vivem no universo manifestado. É uma lei cósmica, justa e perfeita. Então, o indivíduo só pode se iluminar num corpo físico denso. Por isso a necessidade da reencarnação. É absolutamente necessária a reencarnação. Se o indivíduo não reencarnar, ele não evolui. Isso é básico. Isso aí, veja bem, isso não era conhecido no Ocidente, né? Allan Kardec falou no início do século XIX, ele já veio com o fundador do Espiritismo, né? Ele já trouxe essa novidade, essa coisa impressionante, novidade para o Ocidente, para o mundo religioso do Ocidente, que é necessário a reencarnação. E HPB repetiu, é necessário a reencarnação. E o nosso mestre também continuou. E, afinal, a ciência iniciática diz, é necessária a reencarnação, porque somente encarnado num corpo físico o indivíduo pode se iluminar, ou vencer as limitações que o processo físico lhe impõe. Muito bom, professor. O Rafael Matos coloca: todas as religiões aguardam a vinda de um instrutor. Os cristãos, o retorno de Cristo. Muçulmanos, o Imam Mahdi, ou Messias, dependendo da sua seita. Hindus aguardam o retorno de Krishna, né? Os judeus, o Messias. Budistas, semelhantes, aguardam o Buda Maitreya. Todos esses são nomes diferentes para o mesmo indivíduo, o instrutor do mundo. Por 2.500 anos, o senhor Maitreya tem mantido. Tudo bem, o nosso irmão Rafael, ele falou isso aí. Todos esses são nomes diferentes para um e mesmo indivíduo. Eu digo o seguinte, para uma e mesma divindade. A divindade se projeta, ela se produz a diversidade, produz arquétipos, e esses arquétipos vão baixando.
através de veículos. E esses veículos que dão passagem para esses arquétipos vão dando tônicas diferentes nos seus ensinamentos. Então, na Índia, existia uma tônica de ensinamento, é isso? Na Bíblia, existe outra tônica de ensinamento, uma maneira específica de ensinamento. Jesus tinha outra tônica também. E a tônica era tão diferente, às vezes, da Bíblia, que ele foi condenado por próprias pessoas que eram fiéis à Bíblia, ou fanáticos pela Bíblia. E assim acontece com Krishna e a todos esses grandes instrutores. Então, na verdade, os instrutores vêm com uma missão: trazer o conhecimento específico para uma determinada raça, para um determinado tempo, para um determinado ciclo evolutivo. Não é verdade? Por isso que Jesus, na sua pregação, ele falou fim dos tempos. Porque ninguém conseguiria entender, na sua época, o início de uma nova era. Ele nunca falou uma nova era, ele falava o fim dos tempos. Porque era a tônica do seu tempo. Mas hoje a humanidade tem a possibilidade de entender que não é o fim dos tempos, é fim do ciclo, mudança de ciclo. De um ciclo da era de peixes para a era de aquário. Jesus falava a tônica da era de peixes. Agora nós estamos falando, os mestres falam com a tônica da era de aquários. Depois, mais tarde, falarão com a tônica da era de Capricórnio. E assim, progressivamente. Então, cada mestre vem com a função de trazer conhecimentos específicos para a sua civilização, para a sua época, para o seu tempo. Então, pode existir diferenças. Ocorrem diferenças nessas maneiras de manifestação desses seres. Mas, na verdade, vem tudo de um ponto central, do arquétipo, do imutável, da sua perfeição, não é isso? Que se projeta, que a gente fala em diversas manifestações, que nós falamos tulcos, né? Manifestações tulcuísticas, vai se ramificando e vai, então, se adequando a cada natureza específica de uma religião, de uma civilização, de uma época. É essa a resposta que eu dei. Mas vem tudo de um mesmo ponto. Vem tudo de um mesmo ponto. Muito bom, professor. O Celso Maia ele coloca: é importante destacar que 1% das pessoas nesse momento representam mais de 80 milhões de pessoas. Poderíamos dizer que esses 80 milhões de pessoas não estão devidamente engajadas coletivamente no trabalho pela obra? Não, existem informações de que 1% da humanidade, 1%, seria 80 milhões de pessoas, já teriam a possibilidade do entendimento mais acentuado do mental superior. Apenas 1%. Apenas 1%. Acima disso, a porcentagem é menor ainda, menor ainda. À medida que nós passamos para Budi e Samadhi e até atingir o governo oculto do mundo, né? Vai diminuindo. Não é isso? Veja bem, quantos instrutores superiores, adeptos, nós temos no mundo, na grande fraternidade branca? Isso é referência bibliográfica da ciência iniciática. 60, 80. Veja, 60 a 80 consciências que fazem parte o topo da grande fraternidade branca. Olha só a quantidade mínima. Mínima. Isso aí, agora, é claro que nós temos assim, 1% já atingiu aquela consciência medianamente admissível para um quinto sistema, justamente do metal concreto. 20% da humanidade está naquela fase de julgamento. 20% está naquela fase de julgamento. Não é verdade? O nosso mestre diz que todos serão julgados. Houve um julgamento, utilizando o nosso mestre, houve um julgamento em 1935. Um grande julgamento da humanidade, em 1935. Mas daqui para frente, todos aqueles que nasceram até 1935 já foram julgados. O nosso mestre nos afirmou isso. Todos aqueles que nasceram em 1935 já foram julgados. É isso. Mas novos julgamentos acontecerão.
Então, dentro desse projeto de entendimento, que é muito difícil, com certeza os 20% estão nessa fase do julgamento. E os 80% da humanidade estão num ponto em que estão prontos para partirem para mundos mais primitivos. Mundos mais primitivos. Acabou. Acabou. Esse fim é fim dos tempos. Eu quero dizer uma coisa importante, seguindo o ensinamento do professor Henrique Souza. Isso que nós estamos passando, o terceiro milênio, a manifestação do Avatar Maitreya, nunca aconteceu na Terra antes, nunca. É um tempo específico. É o tempo do... Jesus falava, separação do joio do trigo. Né? Jesus falava assim, é a separação do joio do trigo. O trigo vai para outro nível superior. O joio, conforme Jesus, é queimado. Agora, isso foi uma maneira maiávica que ele dizer que o joio era queimado. Na verdade, a gente entendendo Jesus Cristo, não, vai ser queimado as tendências negativas desses seres humanos que forem para planetas mais primitivos. Uma coisa muito importante, que existe o julgamento divino, mas Deus não pune, Deus não castiga. Olha, Deus não pune, Deus não castiga. Deus, quando oferece, por exemplo, esse processo de transbordo terrestre para mundos primitivos, e isso está se falando no mundo da internet, Deus não está castigando nem punindo, ele está dando oportunidades para o processo da regeneração. É que nem na escola. Numa escola existem... todo mundo sabe disso, né? Que estudou, nós todos estudamos numa escola, ou média, ou primária, média ou superior. Num grupo de estudantes, sempre tem aqueles alunos excelentes, os alunos medianos e os maus alunos. E, geralmente, no curso primário, as crianças, os maus alunos são bagunceiros, só querem fazer bagunça, não aceitam as normas do professor, etc., são bagunceiros. Então, esses alunos bagunceiros não conseguem tirar notas boas. E o que acontece com eles? Repetem de ano. Eles são expulsos da escola? Não. Eles têm que repetir de ano. Eles são expulsos do processo de aprendizado que estão seguindo e têm que voltar novamente ao mesmo grau para repetir o processo de aprendizado. Isso que acontece no cosmos acontece numa escola. Então, nada acontece de diferente, nada acontece por acaso. O que nós vivenciamos na Terra tem uma semelhança muito grande com o processo cósmico. É por isso que uma das leis herméticas, a quarta lei, diz o seguinte: a quarta lei não é a quarta lei, é uma outra lei, né? A quarta é a lei da polaridade. O Hermes disse assim: o que está em cima é como aquilo que está embaixo, e o que está embaixo é como aquilo que está em cima. Nós não criamos nada, nós apenas repetimos aquilo que está dentro do contexto inicial do universo. Então, é isso que eu posso responder para o nosso irmão. Muito bom, professor. Eu vou passar essa pergunta, depois eu vou passar os recados. O Guilherme coloca o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não conhece o fim dos tempos? Veja bem, isso aí foi uma expressão do Cristo, né? Uma expressão do Cristo. Depois ele entrou com esse... Quem olha para trás, né, está com o arado na mão, ceifando a terra, depois olha para trás. Houve um momento em que ele encontrou um cidadão que estava num ponto específico para fazer o seu processo de iluminação, de passagem para um nível superior. Então, Jesus olhou para ele e disse: vem comigo. Está no Evangelho. Jesus olhou para esse cidadão e disse: vem comigo. Aí o cidadão falou assim: mestre, eu não posso ir porque o meu pai morreu e eu tenho que enterrar meu pai. Aí Jesus, o que respondeu? Jesus respondeu o seguinte: deixe que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue os vivos. Ó, que coisa que Jesus falou! Deixe que os mortos enterrem seus mortos e siga os vivos. Jesus falou assim: é importante que você venha conosco. Imagine, o indivíduo estava diante de um anjo celestial. Esse anjo celestial diz: vem comigo.
ele diz não, ele olhou para trás, jogou fora. Ele não foi com Jesus. Ele preferiu. Ele não entendeu realmente que a família dele, a família material, é uma parte da realidade, mas a família espiritual universal ela é muito mais ampla do que isso, não é verdade? Então, ele não seguiu e perdeu a sua oportunidade, pelo menos momentaneamente, né? Momentaneamente, ele perdeu a oportunidade de entrar pelo seu caminho de iluminação. É claro que talvez ele já tenha conseguido atualmente novas. Claro que teve outras oportunidades, nós não sabemos quem é esse indivíduo, o destino dele, mas o destino dele é o destino que é determinado pela lei universal, o atingimento dos planos superiores de consciência. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, aí o senhor dá uma olhada se tem mais alguma pergunta que pulou. Bom, aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa. E terça-feira agora, dia 24 de setembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, o tema será mitologia nórdica, Ragnarok e a jornada do herói. Então, esse tema será abordado pela Claudinha Guimarães, Departamento Santana, Elza Almeida, Departamento Santana, e eu, Carlos Antônio do Nascimento, também Departamento Santana. A gente se organizou para fazer uma peça de teatro, que vai ser amanhã, e vai falar sobre o Ragnarok. Ragnarok é a mitologia nórdica, com o crepúsculo divino, Ragnarok. Reuniu os arquétipos humanos, o conhecimento hermético, a árvore Yggdrasil, a jornada do herói e deuses como Odin, Aesir, Loki, Thor, Siegfried, Valquírias e Nibelungos. Então, o tema é interessante e a gente sabe que todas as mitologias elas se interligam, né? A nórdica, a germânica, a hebraica, a hindu e a egípcia. Então, tudo tem uma ligação que se interpenetram, né? Então, é interessante a gente ter uma noção de todas essas interpenetrações, e aqui também a gente vai conhecer um pouco sobre os arquétipos, né? Toda essa ligação dessa mitologia nórdica com os arquétipos humanos. Então, os moderadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes, e é nesta terça-feira, dia 24 de setembro, no mesmo horário, às 20h40. Prestigie. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era, Centro de Terapias Holísticas, tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí. Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, a gente tem o telefone do WhatsApp, prefixo São Lourenço 35, telefone 997566874. Aí está o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial nos departamentos da Eubiose do Distrito Federal, Brasília, e também 2 em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Agora eu quero também falar sobre o teatro, né? O teatro que vai ser apresentado amanhã, tá? Então, vai ser os Cafés Culturais, que é uma organização cultural do Departamento de Santana. Então, tem como tema Café no Ragnarok, né? A direção é da Elza Almeida, e eu quero deixar aqui o endereço do teatro, que esse Café no Ragnarok a gente vai fazer no teatro, deixa eu pegar aqui, ó, no Teatro Sir Isaac Newton, tá? Então, o Café no Ragnarok, que vai ter como tema, né, da apresentação de amanhã, direção Elza Almeida, amanhã, 29 de setembro de 2024, às 19 horas, Teatro Sir Isaac Newton, na Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622, ali é a Vila Gustavo, fica mais ou menos 1,5 km do metrô Tucuruvi. Quem chegar até o metrô, pega um Uber e chega facilmente no teatro. Os ingressos estarão disponíveis lá, tá? Então, o valor é R$ 40,
para grupos, famílias, mais de 3 pessoas, R$ 30. Então, prestigie. O tema é muito interessante e vai ser um final de domingo maravilhoso. Eu estarei lá também, esperando por vocês. É isso, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma afirmação aqui do Guilherme Guazelli Neto: a yoga não depende em 1 hora de exercícios. É muito importante essa afirmação do Guazelli Neto, viu? Deixa eu ver aqui, procurando aqui. Eu acho que está bem aqui para cima, né? Para cima. A yoga não depende de exercícios. Essa daqui, professor. A yoga não depende em 1 hora de exercício, e sim o caminhar 24 horas, estar em... Exatamente. É perfeita essa afirmação de Guazelli. Parabéns, Guazelli, por essa afirmação. Então, nasci na escola iniciática, a gente faz as yogas, não é verdade? A gente lá, durante alguns minutos, a gente faz as yogas, é justamente o religare nosso com a consciência superior. Mas é claro que a yoga não consiste apenas em se fazer durante períodos específicos durante o dia, não. Nós temos que estarmos na condição de yogi, como o Guazelli falou, exatamente. Nós temos que permanentemente estarmos com aquela religação com a consciência superior. Isso é muito importante, esse religamento. Ou seja, não é somente de vez em quando. É claro que, como seres humanos, nós temos as nossas dúvidas, nossos medos, as nossas decaídas, os nossos equívocos. O ser humano somos assim, né? Não somos perfeitos. Mas o importante é examinar as nossas desatenções, os nossos não atenção às coisas superiores, e irmos corrigindo isso no tempo, né? Isso faz parte da yoga. Para fim de nos tornarmos um yogi, ou seja, um indivíduo permanentemente convicto e pleno da sua consciência superior e vivendo altruisticamente, de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Parabéns, Guazelli Neto, por essa afirmação. Só para finalizar, professor, o Max Costa coloca: tem algum vídeo do professor falando sobre signos e astrologia? Eu não conheço vídeos, não conheço. Não, o professor, eu acho que ele está perguntando para o senhor. O senhor fez algum vídeo, professor, falando sobre signos e astrologia? Não tive. Não lembro, né? Não, o professor não tem vídeos, são poucos vídeos que ele tem, né? Mais são cartas de revelação. Mas eu mesmo não tenho nenhum. Eu tenho algumas palestras que entram em alguns detalhes sobre astrologia, etc., mas não especificamente, né? Porque, veja bem, eu não sou especialista em astrologia, né? Existem pessoas que seguem o caminho da iniciação, eu não vou citar o nome aqui, mas muitos irmãos nossos que têm essa tendência, essa função específica de serem astrólogos, etc., né? Mas não é o meu caso. Aliás, eu não sigo, eu sempre brinco com os alunos, né? Eu não sou especialista em coisa alguma. Eu digo assim, eu não sou especialista em coisa alguma. Eu sou especialista em generalidades. Eu sempre brinco, né? Eu sou especialista em generalidades. Eu sou especialista em ter uma visão geral do universo, do ser humano. Por quê? É a minha índole, a minha natureza interna é essa, né? Tem gente que estuda yoga, se aprofunda, estuda astrologia, o Kabbalah, etc. Não é o meu feitio. O meu perfil não é esse. O meu perfil é justamente ser universalista, tentar enquadrar tudo dentro do conceito universal. É o estilo meu, né? A minha personalidade, a minha maneira de ser. Então é isso, professor. Estouramos um pouco o horário, né? Eu quero aproveitar e desejar uma boa noite a todos, agradecer a participação de todos, né? Hoje teve uma participação grande aqui e, enfim, agradecer e um bom final de sábado a todos.
Um bom domingo. Amanhã tem teatro às 19 horas, no Teatro Sir Isaac Newton, quem puder prestigie, tá? E até terça-feira vou estar aqui com vocês na roda de conversa e até o próximo encontro, até o nosso próximo sábado. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado aí para todo mundo, né? Ainda está começando a noite. Um bom domingo, né? Um bom final de semana. Nos encontramos aqui na semana que vem. Apenas uma dica para a pessoa que perguntou sobre astrologia ou para os demais que tenham interesse. Aqui dentro do próprio canal, se você for ali na busca, quando você clica na linha do tempo, né? Onde tem os vídeos, tem ali uma lupa que você consegue digitar pelo nome. Se você digitar ali a palavra astrologia, tem vídeos, não sobre signos exatamente, mas tem vários temas. Tem vídeos meus, né, ali especificamente, falando sobre astrologia, temas variados, e outras pessoas também que passaram por aqui e fizeram alguma participação. Então, tem algum material a respeito de astrologia, e dentre as pessoas que passaram por aqui são materiais de qualidade, de consistência, muito bons. Então, fica a dica aí, você vai ali onde tem a lupinha, tem, né, uma lupinha de busca, você pode colocar a palavra astrologia, automaticamente vai listar ali os vídeos, né, que tem relação com o tema. Vai aparecer algumas opções de vídeos de programas de pessoas que já passaram por aqui. De repente, um desses temas pode interessar. Então, fica aí a dica para quem tiver interessado no assunto. Certo? Então, mais uma vez, boa noite a todos, bom final de semana e até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite. Excelente esta observação do nosso irmão Gilberto Catila. Aliás, o Gilberto Catila, ele se dedica à astrologia, né? É Sim. Nosso irmão, né? Ele é astrólogo, ele se dedica ao estudo profundo da astrologia, e ele disse bem, é só entrar no canal Conexão 3005 e procurar, tem palestras específicas sobre astrologia, etc. É só procurar. Obrigado, Gilberto, me escapou essa observação, você lembrou no tempo correto. Muito obrigado. Então, a todos, muito obrigado pela presença, foi uma felicidade muito grande, uma honra muito grande ter todos aqui. Muito obrigado ao nosso irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catila, a todos que estiveram presentes, e até o próximo sábado, dia 28, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.